Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez no nosso canal Dia a Dia com Plantas, o seu canal de cultivo de rosas do deserto. Lucas aqui com vocês com mais um vídeo bem legal, onde a gente vai poder acompanhar, conversar, entender um pouco mais sobre rosas do deserto, que é sempre bom a gente estar aprendendo, né, sobre o nosso cultivo, sobre a nossa paixão, para a gente sempre ter plantas mais belas, cada dia mais, né, melhorando sempre, né, pessoal? Para a gente conseguir nosso objetivo aí com nossas rosas. E hoje eu vou estar explicando um pouco com vocês, conversando um pouco com vocês, explicando, pessoal. Eu aproveitei, retirei essa muda aqui, ó, que é um tema que muita gente gosta e muita gente tem dúvida em relação à rega, né, gente? Rega, crescimento, tudo que envolve o cultivo aí de rosas do deserto, né, principalmente das mudas. Tem muita gente com dúvida ainda. E hoje eu vou estar conversando um pouco, explicando aí alguns manejos, algumas observações que eu faço aqui com as minhas plantas, né? E tá passando um pouco para vocês aí. Espero estar ajudando e contribuindo aí, né, no cultivo de vocês. Gente, essa plantinha aqui tem alguns meses, ó. Ela era pequenininha, ela era mais ou menos igual a essas daqui, ó. Bem pequena ainda. A gente fez a mudança dela para esse substrato aqui, como vocês podem ver, e eu vou começar falando um pouco sobre esse substrato. Esse substrato aqui tem vídeos no canal onde eu mostro a gente preparando ele, né? Ele é um tipo de terra, pessoal, uma terra arenosa aqui da minha região mesmo, que ainda está em testes aqui. A gente ainda está fazendo testes nele para ver o resultado. E o que eu percebo aqui, ó, ela foi transplantada, ó. Muita gente até me perguntou o porquê desse saquinho aqui. É porque a gente faz o plantio. Essas são mudas para crescimento. A gente faz o plantio nesse saquinho. Como a gente planta muito, acaba sendo mais econômico, né? Fazer a germinação aí neles, e o crescimento deles é bem mais rápido do que em copo e em outros recipientes. Enfim, ele tem em média uns 14 a 15 centímetros, e a raiz consegue aprofundar bem mais rápido, e a gente consegue um desenvolvimento bem melhor. São algumas das técnicas aí, né, gente, que a gente usa para conseguir desenvolver nossas mudinhas bem mais rápido, além da adubação, a rega e tudo mais. Quem quiser saber mais a respeito desse tema aí, tem vídeos aqui no canal, onde eu estou mostrando para vocês e explicando como fazer esse plantio aí. Enfim, vamos voltar aqui, né, para a gente conversar um pouco mais. O que eu percebi nesse substrato aqui, ó? Ele é uma terra arenosa, né, como eu estava falando, uma terra bem arenosa. A gente misturou um pouco aí de carvão, né, carvão triturado, fez uma adubação química e uma adubação orgânica com humus, torta de mamona, farinha de ossos, e a gente conseguiu e fez o replantio nesse potinho aqui, ó, que é o pote 4, né, pessoal? O pote número 4. E a gente já tem mais ou menos, se eu não me engano, uns 2 meses e quase 3 meses. E olha como está o desenvolvimento das raízes aqui, ó. As raízes já chegaram no fundo do pote, pessoal. Então isso é um problema pra gente, para quem cultiva a rosa do deserto, porque às vezes você quer que sua planta desenvolva, né, e cresça bem mais rápido, crie mais raízes, se torne uma planta saudável para estar colocando as flores, né, no caso de uma planta adulta. Aqui já está no porte de um enxerto, né, de um cavalo, para a gente fazer o enxerto. E normalmente os enxertos que a gente compra vem mais ou menos nesse tipo de cavalo, assim, ó, desse tamanho. E as raízes deles vão estar assim, ó, já iniciando a saída aqui, sim, a saída aqui, né, para fora do vaso. Então esse é um problema. Então isso gera um problema para a gente, porque primeiramente isso pode causar um apodrecimento. Pode causar um apodrecimento em sua rosa do deserto, porque as raízes já estão em contato com o solo, né? Isso pode esquentar, o solo quente esquentar elas apodrecerem e você perder seu enxerto. Isso é um dos problemas, um dos primeiros problemas que a gente tem
se a gente não tomar cuidado. Lembrando você, meu amigo, minha amiga cultivador de rosas do deserto, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal de Dia com Plantas, o seu canal de cultivo de rosas do deserto, porque aqui sempre estou postando vídeos com boas dicas igual essa daqui, onde você vai estar evoluindo aí, vai estar aprendendo cada dia mais, cuidar de suas plantinhas, de sua rosa do deserto, para você ter o melhor resultado e o resultado que você espera aí no seu cultivo. Por isso que é muito importante você se inscrever, fica esse botão inscreva-se aí embaixo do seu visor aí, o visor do seu celular, do seu computador. Você escrevendo aí fica bem mais fácil de você estar conseguindo ver os novos vídeos, né? Toda vez que eu subir um vídeo aqui, o YouTube vai mostrar para você. Por isso a importância de você se inscrever em um canal onde você tem muito a ganhar aqui, vai agregar muito no seu aprendizado sobre rosas do deserto. Recado dado, gente. Vamos voltar aqui que o vídeo tá bem legal, muito interessante mesmo. E como eu falei, as raízes aqui, né, já teria que ter trocado, né, gente? Já teria que ter trocado de vaso, pelo menos aí há um mês, já teria que ter feito a troca de vaso aí, para as raízes estarem desenvolvendo bem, pessoal. A raiz tem que desenvolver sempre bem, ó. Elas não podem embolar assim, ó. Essas raízes já estão emboladas no vaso, elas já estão fazendo volta no vaso, ó. Isso aqui, ela está encostada na parede do vaso. O mesmo sol que beneficia, né, a nossa copa aqui, alimentando nossa planta, fazendo com que ela se alimente, né, e coloque as nossas flores, é o mesmo sol que vai estar esquentando a borda do seu vaso aqui, ó. Esquenta a borda do seu vaso. Tudo que você regou e sua planta está pegando sol, que com certeza ela vai estar no sol, né? Que você sabe que a rosa do deserto precisa de muito sol para ter flores. Então o vaso esquenta, pessoal. Isso aqui vai cozinhando essas raizinhas de alimentação aqui. São raízes pequenas, raízes capilares, são raízes frágeis, né, gente? E essas raizinhas vão apodrecendo. Isso faz com que desenvolva fungos aqui, fungos maléficos, né? Que pode ocasionar o apodrecimento de sua planta. E além disso, as raízes queimando, não só o apodrecimento, as raízes queimando aqui, ó, em contato com o vaso, né? Elas vão esquentando, como eu falei, e vão apodrecendo. Isso, sua planta perde eficiência, porque uma raiz que já era para estar alimentando a sua plantinha a colocar flores, né, e crescer, ela deixa de absorver nutrientes. Então isso faz com que sua planta leve mais tempo para colocar novas raízes de alimentação e essas raízes começar a alimentar a sua planta e fazer com que sua planta desenvolva. Por isso é muito importante a gente estar fazendo a troca, né, de substrato e de vaso, sempre acrescentando mais terra, um vaso novo, com espaço maior na lateral para acomodar as raízes, né, e a planta não sentir desenvolvendo proporcionalmente à copa, né, pessoal? Se a gente quer que a nossa planta cresça aqui em cima e coloque nossas flores, a gente tem que dar condição na base dela para que a gente consiga o melhor resultado na parte aérea, ó. Então esse substrato aqui, eu percebi que ele fez com que já era esperado já, né? Ele fez com que as raízes de alimentação desenvolvesse bem, ó. Desenvolver-se bem mesmo, porque ele é um substrato mais leve, é arenoso, né? E a areia proporciona isso. Mas nada vai adiantar ter um substrato arenoso, você ter um substrato leve, se você não faz os processos que tem que ser feito na sua rosa do deserto, de forma contínua, né, pessoal? A gente não pode deixar a nossa planta lá e quando lembrar fazer o processo. A gente teria que anotar, né? Quem cultiva muitas rosas do deserto, quem cultiva poucas no quintal, né, só como hobby mesmo, esse processo não é muito necessário. Você tem poucas plantas, você sabe a época de trocar. Mas quem cultiva, principalmente está crescendo muito a quantidade de produtores aí, de microprodutores, né, pequenos produtores, mas que tem a quantidade boa de rosas do deserto. Então a gente fazendo esse processo aí, a gente ganha tempo, a gente economiza com adubos, né? Você vai estar adubando uma planta, gastando com adubo, tendo em vista que o problema que ela está tendo
é só uma falta mesmo de substrato, uma falta de espaço para ela desenvolver. É por isso que eu sempre falo aqui, eu gosto de frisar nos meus vídeos aqui, né, pessoal, nos nossos vídeos aqui, que nem tudo é adubo, né, gente? Nem tudo é adubação. Tem outros manejos que são importantes também no cultivo de nossas plantinhas. Por exemplo, esse daqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Esse substrato, gente, aqui na minha região, ó, outro ponto também, eles foram regados ontem, umas 14 horas mais ou menos, esse lote aqui, com essa plantinha inclusive, e hoje já é o que? Agora já é umas 15 horas do dia seguinte e o substrato já está todo seco, ó. Observam aí como está o substrato, ó. Tá todo seco já o substrato. Então é outra coisa que a gente tem que perceber logo. Se você já cultiva, tem um lote de rosa do deserto, é sempre bom você tirar um para estar analisando, né? Porque aí você vai saber a quantidade de rega que você vai ter que colocar para sua plantinha nesse determinado pote, porque cada pote tem uma rega diferente, tem uma profundidade diferente e você vai ter que se adaptar a isso. Cada um vai secar em um tempo diferente, para você não estar regando demais e nem estar regando de menos. Ó, essa plantinha aqui, ó, ela já deveria ter recebido mais uma rega, porque já está todo seco o substrato, e isso faz com que a gente perde eficiência no desenvolvimento. As rosas do deserto mais jovem, ela precisa de um cuidado maior na questão da água. Uma planta já adulta, pessoal, uma planta grande, uma planta aí com mais de 1 metro, 2 metros, ela já vai estar com o caudex normalmente bem desenvolvido, então a rega com certeza a rega dela já mudou. Você não tem a necessidade de estar regando com tanta frequência. Eu tenho plantas, principalmente em minha casa lá, que eu rego ela, que eu posso ficar mais ou menos um mês sem regar ela, sem nenhum problema. E ela continua dando flor, produzindo flor. Não é o ideal, né, pessoal? Não é o ideal, mas o que eu quero que vocês entendam, são plantas com mais de 10 anos, que conforme a sua rosa do deserto vai desenvolvendo, ela vai mudando todo o processo. Se você mudou o substrato, sua planta vai mudar também, o comportamento dela, a absorção, o desenvolvimento das raízes, tudo isso influencia. Então o que eu quero passar para vocês é o seguinte: não entendam isso como uma coisa difícil no seu cultivo. Ah não, Lucas, eu não quero cultivar a rosa do deserto dessa forma não, eu quero só como um hobby, eu quero plantar minha rosa do deserto e deixar no quintal e ver ela florir. Frutificar, né, com vagens. Mas, gente, isso não é algo difícil. Depois que você entendeu, isso você só vai fazer uma vez. Depois que você entendeu como funciona o seu substrato, a sua plantinha, os vasos que você tá plantando ela, se for um vaso plástico, uma forma, esse vaso aqui ele não vai absorver a água do seu substrato. Se você planta suas rosas do deserto em um vaso de cimento que não é impermeabilizado, ele vai absorver mais rápido, então vai secar bem mais rápido o seu substrato em um vaso de cimento do que em um vaso plástico, né? Que é dependendo do tamanho, claro, né, pessoal? Então tudo isso a gente tem que saber. E se você tem poucas plantas, é bem fácil, né, gente? É bem fácil porque tem poucas plantas, você vai ter só um trabalhozinho ali no início e você não vai errar. E você não vai errar no seu cultivo e você não vai perder sua rosa do deserto, como muito é relatado aí por vários amigos e amigas aí ao longo aí do nosso país, né? Que tem muito insucesso com apodrecimento no cultivo das rosas do deserto. E muitas vezes são por esses detalhezinhos simples. Gente, eu gosto de conversar muito com vocês a respeito de rosa do deserto. Então, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa o gostei aí no vídeo, que ajuda o canal. Então, o que eu quero passar para vocês é que é fácil sim você cultivar, cuidar de rosa do deserto, é gratificante. Só precisa a gente entender um pouco, né,
cada processo, cada fase, cada realidade da nossa plantinha, porque fica muito mais fácil, pessoal, eu garanto para vocês. Fica muito mais fácil o cultivo, vai ser menos esforço, você vai gastar menos, vai ter menos dor de cabeça com sua plantinha, só aplicando esses cuidados aí. Então eu espero ter ajudado vocês aí, ficam todos com Deus. Quem tiver mais dúvidas pode deixar aqui nos comentários dos vídeos aqui, né? Que eu tenho prazer em atender todos vocês, né? Pode perguntar, qualquer tipo de pergunta relacionada à rosa do deserto, que é sempre um prazer. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer e não tem problema nenhum. Muitos de vocês perguntam lá, desculpa estar incomodando, não é incômodo, gente. Se eu não responder de imediato, é porque são muitas perguntas mesmo. É por uma questão logística mesmo, viu? É de tempo. Que eu tenho o mesmo tempo que vocês e são muitas mensagens, né? E eu tenho as outras coisas para fazer também. Mas, como eu falei, é um prazer atender. Sempre atendo todo mundo. Pode levar um pouquinho mais de tempo, mas eu sempre respondo aí a pergunta, a dúvida e o agradecimento de cada um, né? Então, se vocês tiverem sugestão aí de tema de vídeo também, pode deixar lá, como alguns amigos já deixam lá, né? E é sempre bom isso, bem legal isso. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado a todos vocês. Ficam todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, meus queridos e minhas queridas.